Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de sábado aqui. Aqueles recadinhos básicos, se vocês estiverem gostando desse nosso trabalho para refletir cultura, enfim, produção cultural no Brasil nesse momento complicado, principalmente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, no Facebook, clique em seguir e depois em ver primeiro. O tema de hoje é literatura, mercado editorial, e eu tenho o prazer de receber o Eduardo Lacerda e a Priscila da Patuá. O Eduardo eu conheci em 2015, acho, num evento aqui no Alcafé, em Santos, no Bate-Papo Literário. É uma editora que tem crescido, já venceu o prêmio Jabuti, recebeu indicação várias vezes, publicou autores aqui da Baixada também, Manuel Herzog, entre vários outros Isso. aí. E, enfim, é uma editora que seguiu um caminho independente bem legal. Eles também têm o Patuscada, que é um bar em São Paulo, onde o segmento cultural participa bastante. E a gente vai falar também da questão da taxação dos livros, esse governo nefasto aí que tem feito o desmonte da cultura, o cinema, a Ancine paralisada, um caos total. A gente sempre bate nessa tecla aqui na página. Então, eu queria primeiro agradecer. E como é histórias do cinema, a Patuá tem uma história de cinema aí, de resistência também. Queria que falasse como é que surgiu a ideia, como é que foram os primeiros passos e hoje como vocês enxergam a Patuá dentro do mercado editorial brasileiro. Legal, posso começar? Tá, gente, André, obrigado pelo convite, obrigado para vocês que estão assistindo. A Patuá começou em 2011, como uma editora independente, pequena, principalmente para publicar autores e autoras estreantes, né? Então, no primeiro ano nós fizemos 10 títulos, no segundo já passamos para 30, 40, e hoje a gente está com uma média de 150, 200 por ano, né? Foi crescendo aos poucos, no meio desses autores estreantes que ainda a gente ama publicar, alguns que já têm uma carreira mais consolidada, então você citou o Manuel Herzog, que agora está publicando por uma editora grande, que é a Alfaguara, o Marco Lucchesi, que é presidente da Academia Brasileira de Letras, e eu acho que assim, a gente foi crescendo, foi vendo o mercado ficar mais diluído, então tem muito mais editoras, mas eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. Eu acho que existe espaço para que muito mais editoras apareçam e consigam publicar essa demanda reprimida de gente que quer publicar, que quer divulgar o trabalho, sabe, que merece, não só quer, como merece estar em evidência. E recentemente a Priscila Gonutzmann criou a editora Mavice, que é um braço para publicações acadêmicas da Patuá. Uhum. Os lançamentos da Patuá geralmente são em espaços culturais, não são geralmente em livrarias do circuitão, assim, as livrarias mais comerciais, digamos, essa palavra também, enfim. Por que se deu essa opção, assim? Foi para tentar quebrar alguns vícios do mercado editorial, algum tipo de monopólio ou não? Você quer responder? Não, pode responder. Não, tem uma atitude política, claro, mas quando eu criei a Patuá, a gente tentou pensar o seguinte: uma livraria cobra em torno de 40% a 50% do preço de capa para realizar o lançamento e a venda lá, né? Então, vamos colocar assim, a gente começou vendendo nossos livros a R$25 há 10 anos atrás. A editora só ia ficar com R$12,50, a livraria com os outros R$12,50, e o custo de impressão em 8, 9, né? E um livro não é só impressão, tem o registro, tem ilustração, projeto gráfico, diagramação, imposto, etc. Não era possível fazer o lançamento em livraria, né? A livraria é um espaço de distribuição maravilhoso, a gente ama as livrarias, mas é diferente uma companhia das letras imprimir 5.000 exemplares, que cada exemplar vai ter aí um custo de R$2, R$3 por livro, né? E ela vai ganhar 50% do preço de capa, e uma editora pequena, que não tem estrutura, que trabalha com uma tiragem de 30, 40, 100 exemplares no máximo, trabalhar com a livraria. Então, por um lado, a gente não pode trabalhar com as livrarias, por outro, eu sempre digo, nós amamos as livrarias, gostaríamos que mais e mais espaços pudessem aparecer pelo país, de preferência os independentes e menores, né? Acho que é diferente você ir para uma livraria, como a gente já fez alguns lançamentos em livrarias pequenas, em outras cidades e estados, e saber que uma parte do valor está indo para uma pessoa, ou
indo para o dono da cultura que já tem milhões e não precisa cobrar 50% de um livro, né? Então tem uma postura política. Com livrarias pequenas a gente consegue negociar e fazer sim. A cultura eu adorava frequentar, mas depois que saíram aquelas denúncias a ex-funcionários falando de abusos e tal, eu evitei. Priscila, como é que tem sido a Mavice aí? Vocês já publicaram 2 livros, é isso? Pelo menos no site lá, a gente tem 2 na parte de... Nós temos 3, 4, acho que está indo para o 5º ou 6º livro agora já. Tá. A Mavice vem, na verdade, com a expertise da Patois, né? Então, desses projetos gráficos muito, muito legais. Eu comecei a trabalhar com o Eduardo ano passado. E eu sou uma pessoa da academia, né? Eu sempre fui professora, fiz doutorado, tudo. E aí a gente acabou unindo aí as duas coisas. Comecei a me apaixonar pelo processo de edição, pensar livro, né? Essa experiência de transformar algo no papel. Então, o interesse da Mavice também é de fazer um livro acadêmico bonito, né? Um livro acadêmico confortável para leitura e que a gente consiga também fazer com que a ciência, né, chegue às pessoas, né? Encontre leitores, encontre leitoras. Eu acho que é muito importante. Então a gente uniu esses dois caminhos em um só. Então a Mavice é um braço da Patois, né? A gente tem alguns outros. O Edu tá para sair um que era direto da Patois, que é o de Invisibilidade, do Fernando, e que deve também levar o selo da Mavice por conta desse objetivo, né? Então a Mavice, ela nasce aí com várias, já com essa expertise de fazer livro da editora. E agora eu queria entender, vocês atuam no ramo da cultura e agora com a Mavice da educação também, né? Que são as 2 áreas que têm sido mais demolidas de janeiro do ano passado para cá, né? Com o atual governo e tal, o desgoverno. Isso tem afetado muito assim o trabalho de vocês? Afeta a questão de conseguir manter o trabalho, da questão de conseguir veicular, publicar, ou não afeta diretamente? Olha, eu acho que afeta, mas vai num crescente, né? As pessoas sem trabalho, pessoas sem dinheiro para comprar livros, a gente vai sentindo... Oi? Os preços, né? Os preços vão subindo. Então, por exemplo, da mesma forma não, porque eu entendo que são grandezas diferentes, né? Que o arroz está subindo no mercado, o preço da tinta e papel também sobe. Né? Só que o que o gráfico falou para gente, o dono da gráfica, se eu aumentar, ninguém vai imprimir. Então ele prefere perder um pouco, tirar de outros lugares. Só que o lugar que ele está tirando, infelizmente, é do trabalho, é do funcionário dele. Se ele tinha 5 pessoas fazendo o trabalho, agora ele tem 3 e consegue manter o preço, não só para a gente, mas para o mercado. Então as coisas estão subindo e como você falou, é um governo nefasto. E quando ele persegue as universidades, as escolas, a gente tem menos leitores também, menos pessoas podendo acessar a cultura e o livro. Entrando na questão aí da taxação dos livros, como é que isso vai afetar o mercado? Só para a gente entender, o livro ele não é taxado, né? Isso é da Constituição de 88, é isso, né? Que o livro não pode ser taxado, porque é um bem cultural, educacional. Quando o Paulo Guedes acha uma excrescência pior, para mim ele é pior que o Bolsonaro ainda, porque, enfim... o Bolsonaro ele é boçal, o Paulo Guedes ele estudou um pouco mais e faz isso visando mesmo destruir. É perverso, né? É perverso, falou a palavra correta, perverso. Como é que isso vai afetar de um modo geral, assim, né? E ainda ele vem com essas frases de que livro só acessa quem livro é para rico, para classe alta. Que análise que vocês fazem dessa conjuntura toda? Então, a primeira coisa é tirar esse mito de que o livro não paga imposto, né? O livro tem alguns impostos que a gente não paga, mas isso para quem é lucro presumido ou lucro real. Então, as empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões e 800 mil,
tem essas isenções, mas o dono o dono não, a empresa paga ainda o imposto de renda, que é de mais ou menos 4%. Então o livro tem esse imposto aí. E as editoras são obrigadas a pagar todos os encargos trabalhistas. Então, a isenção é só no objeto, não vai pagar o ICMS, que é o de circulação de mercadorias, PIS, COFINS, e agora o imposto de renda paga. Né? Uhum. Agora, as empresas do Simples, como a Patois, que está muito longe de 4 milhões, né? Muito mesmo, assim, a gente paga um imposto também de 4%, e quando tem um faturamento acima de 200 e poucos mil por ano, esse imposto passa a 7,5%. Né? Então, por exemplo, o ano passado, a gente ganhou um PNLD, que é um programa do livro didático, e o governo comprou 76 mil exemplares, então deu um valor acima de 200 e poucos mil de compra, né? Uhum. Então a Patois passou a pagar 7,5% em cima de cada livro vendido. E com a proposta do Paulo Guedes, além desse imposto de 7,5%, vai ter ainda um acréscimo de 12%. Então, o imposto sobre o livro deve girar em torno de 15% a 18%. Né? Uhum. É muita coisa. Como eu falei, um livro de R$40, você coloca mais 20% em cima, já significa mais 8%. Né? Aí você tem... E esse imposto, ela é em cadeia. A gráfica também tem essa isenção. Então, você imagina o seguinte, o custo do livro vai ficar mais alto e o custo para vender vai ficar mais alto. Então, não é só 12%, vai aumentar muito mais do que isso. Né? Hoje, existe uma isenção no papel, uma isenção na produção gráfica e uma isenção na venda da editora para a livraria e da livraria para o consumidor. De repente, eles vão colocar 12% em cadeia. Né? Então, acho que realmente a gente vai ter um problema muito grave de acesso das pessoas para o livro. Uhum. E se isso acontecer dentro desse cenário que a gente tem hoje, a Amazon, que às vezes tem umas promoções, né, enfim, um valor bem abaixo do que de repente numa livraria, as ferramentas de autopublicação, assim, como é que vocês enxergam esse mercado brasileiro em geral, assim, para a literatura? E o Brasil já é um país que não tem os maiores índices de leitura em consideração com outros países, né? Às vezes países que têm até economia menor que a do Brasil, mas índice de leitura proporcionalmente aqui tá bem abaixo. Como é que vocês conseguem seguir em frente com esse sonho, essa questão de manter a Patois e nesse cenário caótico, assim? Pode falar. Não, vai. Olha, André, eu sempre falo que o problema do livro no Brasil é um problema histórico, cultural, social e econômico. Né? Ele é um problema geral. A gente pega a história do livro. O Brasil foi o último país das Américas a permitir a produção de literatura, de livros aqui. Né? A prensa só vem quando a família real vem fugida de Portugal e chega aqui, e mesmo assim ainda tinha uma censura prévia. Né? Depois disso, o Brasil passa por várias ditaduras, por vários momentos de censura, e passa agora por um novo, que se não é uma censura declarada, é uma censura que tenta limitar o trabalho dos artistas, das pessoas. Né? Recentemente, o governo também tinha anunciado que ia tirar a possibilidade de MEI para alguns artistas, e que eles teriam que ter contadores, se legalizar de uma outra maneira. Acabou não passando, o Congresso ainda conseguiu evitar. Então, a gente tem todos esses problemas de formação de leitores. Né? A não formação de leitores é um projeto nacional de não ter leitores no país. Então, se segurar é realmente muito difícil. Né? A Amazon vem com uma estratégia agressiva. Ela muitas vezes compra um livro por um preço e vende muito mais barato, porque ela quer realmente quebrar todas as livrarias e em algum momento subir esses livros. Né? Essas empresas vivem de ações, prevendo alguma coisa no futuro, então elas não ligam para o pequeno editor, para as editoras, para as livrarias e muito menos para os autores. Né? Eu não sei como vai ser, eu acho que é um exercício de prever o futuro. Se passar esse imposto, com certeza o preço do livro vai aumentar, isso é muito claro.
Ou se não aumentar, a gente vai poder investir menos em alguns livros que hoje a gente consegue fazer e que a gente até fala assim, poxa, legal, precisa ter esse livro, a venda é baixa, mas esse autor... A gente já teve livros que ganharam prêmios que vendeu muito pouco, né? Só que como o custo de produção é baixo também, vale a pena ter esses livros em catálogo. Mas eu acho que se o custo aumenta e as vendas acabam diminuindo, a gente vai ter que parar de publicar muita gente, né? E no meio disso tudo, vem aí privatização dos Correios e tudo isso, que vai aumentar também o custo do frete. É um cenário muito tenebroso, um cenário muito sombrio para todo mundo, que não dá para entender como ainda tem gente que apoia. Porque se vai esbarrar em quem está consumindo lá na ponta, né? Eu tô mais ligado ao meio do cinema, eu vejo bastante gente se posicionando e tal, da cadeia produtiva de cinema, né? Cine parado, cinemateca largada, enfim. No meio literário, vocês enxergam esse movimento de resistência, de autores se posicionando, dos mais, assim, dos menos famosos aos mais famosos, assim, você acha? Olha, eu vejo as pessoas se posicionando todos os dias. O que me preocupa muito é o posicionamento de Facebook, né? Você curtir, compartilhar uma notícia, e eu não vejo muito as pessoas... E as pessoas eu me incluo, né? Eu acho que a gente se inclui, a gente não está tomando as ruas e exigindo mudanças. Então, acho que as pessoas vão aceitando passivamente o que está acontecendo, e as pessoas, novamente, eu me incluo, não estou falando do outro como se eu não tivesse envolvido nisso, mas curtir, postar e falar não tem resolvido muita coisa, né? A gente vai vendo uma destruição todos os dias, mas sim, eu acho que os escritores, em sua maior parte, estão conscientes do que está acontecendo, que eles estão sendo atingidos e que mais cedo ou mais tarde isso vai pegar todo mundo. Na trajetória da Patuá, assim, quais obras que vocês... Lógico que todos são filhos, eu acho que vocês devem encarar, né? Mas quais que vocês poderiam destacar, assim, pra gente? Não só os que ganharam prêmios e tal, mas vocês olham para trás e falam, meu, aqui... Ou fica chato citar algum? É muito difícil, a gente tem 1.100 livros publicados e uns 900 autores, autoras, e... Poxa, é difícil citar um sem acabar com a vaidade de outras pessoas, né? Vaidade que é natural, porque todo mundo vira amigo. E tem importância, e produz literatura legal, né? Quando a relação autores e editores é saudável, né? Mesmo que a pessoa saia e vá publicar com uma outra editora, ela mantém uma amizade, a gente mantém um vínculo, e depois ela acaba voltando, publicando um outro livro com a gente. Então, uma característica que eu vejo no mercado editorial é os autores circulam bastante entre editoras, né? E quando a relação é boa, eles voltam, eles saem. Olha, agora, Edu, eu tenho um projeto novo, Priscila tem um projeto novo. Por exemplo, teve autor que publicou com a gente poesia, foi para outra editora, publicou prosa, agora viu que a Priscila está cuidando de uma editora acadêmica, chega propondo um livro técnico, acadêmico, e eu acho que isso acontece, né? Agora, se a gente pode citar uma pessoa, como ele faleceu no começo desse ano, o Devair Fiorotti, que era professor de literatura de Roraima, eu ajudei ele, de alguma maneira, a criar uma editora que se chamaria Way, que é Sol, para publicar livros de autores indígenas, né? Ele morava em Roraima, e a ideia era fazer edições bilíngue na língua original e em português. Ele chegou a fazer 3 livros dessa coleção, e em fevereiro ele faleceu. Ele era professor de literatura da Universidade Federal de Roraima, e era um grande amigo. Então, assim, até uma coisa como homenagem para ele, e acho que os outros... Marco Akeiva também, que também partiu esse ano, a gente acabou perdendo alguns amigos muito queridos esse ano. Então, como eles já não estão mais aqui, eu posso falar deles sem que outros autores fiquem chateados. Tem uma pessoa que eu sempre cito, a Cynthia Kremler, ela está mais do que viva, ela é de Brasília, que lançou o segundo livro dela com a gente em 2012. Desde então, ela já lançou 6 títulos, 2 romances, 3 livros de contos e um de poemas. E
ficou finalista de prêmio como Portugal Telecom Oceanos, Prêmio São Paulo de Literatura. E aí é legal uma autora que era totalmente desconhecida, escolheu uma editora que era muito pequena e totalmente desconhecida, e acho que a carreira dela foi crescendo junto com a editora, né? Muita gente fala assim, esses prêmios são viciados. E a gente mostra que não, que uma autora totalmente desconhecida numa editora pequena, de repente pode furar a bolha e ganhar ou ficar finalista, né? Então ela eu sempre cito também, tem um carinho muito grande. E Pode falar, desculpa. Não, é que são muitos autores, muita gente bacana fazendo boa literatura, isso é maravilhoso. Acho que isso é uma das coisas que dá fôlego pra gente mesmo nesses tempos tão difíceis, né? Receber um original, olhar e falar assim, nossa, às vezes eu recebo, falo assim, Edu, olha isso, aí mando para ele, fala, nossa, não, muito legal, e vice-versa, e aí a gente fala assim, nossa, é isso, né? O quanto tem gente bacana fazendo coisa legal, assim, produzindo coisas interessantes. Assim. Por mês, em média de 10 a 15 livros, é isso, mais ou menos? Publicados, mas a gente recebe uns 300 por mês. E como é que é o ritmo para avaliar tudo isso Como é que é o dia a dia de vocês? Primeiro problema é assim, a gente recebe 300 livros por mês e nem sempre dá conta de ler tudo e responder para todo mundo. Mesmo porque a gente não tem intenção de publicar 300 livros por mês, né? É uma editora que vai ler o livro, vai ler o original, vai discutir com o autor. É claro que eu erro muito, a Priscila começou a trabalhar aqui tem um ano, a gente erra muito e tem muitos autores que... Você mesmo já tinha enviado o livro para Patois e a gente nunca conversou e de repente chegou esse ano e eu falei, Priscila... Consegui emplacar um Batman na Patois, meu, o primeiro não rolou. André, aquilo, o autor... Não é o teu caso, mas muitos autores, já teve autor que bloqueou, xingou, disse, o Eduardo não responde. E a gente tenta explicar que é isso, é impossível publicar todo mundo, e nem é a minha pretensão, a nossa pretensão, né? Então, hoje, o ritmo a gente recebe 300 originais por mês, eu tento, pelo menos, abrir e responder para as pessoas, olha, recebi o teu livro. Depois disso, eu faço uma leitura prévia, os primeiros 5 poemas, o primeiro conto, e se eu não gosto, eu já acabo deixando de lado, respondo para a pessoa que infelizmente não é possível naquele momento. Isso não quer dizer que o livro é ruim, né? Quanto livro que eu acabei não publicando foi lançado por outra editora, depois eu peguei o livro impresso na mão, porque eu me interesso muito pelos livros publicados das outras editoras também. Eu falo, poxa, isso é bom, por que eu não achei bom na hora que eu li a primeira vez, né? E aí, aqueles que eu gosto, eu faço uma leitura mais extensa, respondo para o autor, só que é do começo ao fim a Priscila e eu, né? Receber o original, tirar ISBN, embalar o livro, mandar o contrato, fazer prestação de contas, divulgação, inscrever nos prêmios, levar o livro no correio, e aí não sobra muito tempo, né? Nem para dormir, né? E ainda tinha o Patuscada, né? Pra tinha gente abrir lá. Tem, né? Mas que agora não tem essa demanda do Patuscada. Mas tem a demanda da venda online, que também não tinha, né? E agora tem. Eu ia perguntar isso, como é que surgiu o Patuscada? Foi para ter um espaço para, aqui, os livros vão ser lançados aqui, foi tentar criar um ambiente que nem aquele saudosismo que a gente tem de lugares, sei lá, os antigos escritores frequentavam, se encontravam, coisa que aqui em Santos hoje a gente não vê muito, assim, mas em São Paulo, acho que... Como é que foi a ideia de ter uma editora e ainda criar um bar? Eu sempre amei bares, né? Achava acho ainda, eu falo pra Priscila, saudade de um bar, sentar num boteco, tomar um chopp, comer uma porção e conversar com as pessoas. Não é o bar em si, né? É poder conversar com as pessoas. No encontro, né? E sempre quis ter um espaço como uma livraria, um espaço para encontros, etc. Eu lembro que o Vanderlei Mendonça, da editora Demônio Negro, eu falava de ter um espaço, um bar, ele me chamou para ser sócio dele, ele ia montar um espaço chamado Russardos, e era exatamente como eu queria. Falei, olha, Vanderlei, não tenho grana, isso foi em 2014, 2013, 2014, foi alguma coisa assim. Eu não tenho grana, não vou poder entrar como sócio. Mas eu já queria isso antes do Russardos. Quando foi em 2015, ele anunciou em maio que ele ia fechar, não aguentou segurar, e aí eu falei, poxa, agora que eu poderia entrar como sócio, ele está fechando.
E aí, a partir de maio de 2015, eu comecei a procurar um espaço para montar esse espaço de livraria, bar, café, espaço cultural, fazer sarau, curso, etc. E aí, isso nasceu em dezembro de 2015. A Priscila, a gente começou um relacionamento em outubro de 2016, né? E então o bar já vai fazer 5 anos, né? A gente está com ele fechado desde março, talvez tenha que fechar de vez em dezembro, se não acabar a quarentena, a pandemia. Tem muita gente reabrindo, mas a gente tomou a decisão de não fazer isso, né? A gente não vai expor as pessoas e reabrir nesse momento. Sem uma vacina é arriscar demais a vida das pessoas e a nossa também. E todos os lançamentos em São Paulo acontecem no Patucava, os lançamentos da Patucava. Condição em contrato para o autor já avisa. O lançamento tem que ser aqui, porque é uma maneira da gente viabilizar o livro também, né? Até uma questão, a gente falou do imposto e do brasileiro ler pouco. Eu sempre digo que, por exemplo, o livro é caro. O Brasil tem 14 milhões de pessoas miseráveis e outros milhões de pessoas na linha da pobreza. É claro que R$40 é caro. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos maiores consumidores de chocolate, vinhos, bebidas alcoólicas em geral, perfumes. Então, assim, tem uma outra massa de pessoas com muito dinheiro. E essa massa de classe média ou elite não consome livro também. É muito comum no nosso bar a conta da pessoa dá 120, 150 reais e ela paga feliz, né? Uma Heineken a R$10. Mas aí o livro que custa 40, ela reclama, que caro. Então, são grandezas diferentes, né? É claro que a gente entende que para uma pessoa que está numa situação de ganhar 100, 200 reais por mês, é muito caro R$40. Ao mesmo tempo, para essa outra massa de pessoas que consegue pagar R$100 numa noite em bebida, reclamar do livro a R$40 é complicado. Mas o bar ajuda a gente, né? A venda da bebida, de uma porçãozinha, alguma coisa assim, muitas vezes ajudou a gente a pagar as contas de alguns livros que não conseguiram se pagar, e tá tudo bem, né? Não importa o livro existir. Se for algum escritor, escritora que acompanhando a gente, como é que funciona para entrar em contato com a Patuá, enviar material? Faz um merchan aí. É só enviar por e-mail original para editorapatuá@gmail.com, né? Então, tudo que é literatura, romance, conto, poesia, vai para esse e-mail. As publicações, os e-mails vão passar pelo Eduardo, então é legal também colocar uma pequena biografia. E para a Amavice, é editoramavice@gmail.com. Mas aí a gente está falando de um selo acadêmico ou de alguma pesquisa que você tenha feito, mesmo que não tenha sido fruto de uma tese, uma dissertação, né? Então agora a gente vai publicar, por exemplo, o Vão das Artes, que é um livro que reúne várias fotos de trabalhos que foram feitos no SUS, né? No equipamento do SUS, no CAPS. Então, sobre saúde mental. Então, é bem legal, várias fotos mostrando o trabalho dessas pessoas, a relação da arte também com saúde mental. Então, também são interessantes, a gente também se interessa por outras pesquisas que não sejam necessariamente frutos de teses e dissertações. Livro-reportagem, né? Livro-reportagem. Biografias, vocês já pensaram em também? Acho que vai caber na Amavice. Na Amavice, sim. Legal. E aí a gente tem um terceiro selo, que é o Gataria. Nós temos 8 gatos, né? Então criamos um selo Gataria, que vai ser um selo destinado a mais autopublicação, né? Alguns livros que as pessoas queiram fazer autopublicação, e literatura infantil e infanto-juvenil também. Legal. Autopublicação, como é que é? Só para a gente entender a diferença Hoje a Patuá trabalha sem que o autor precise pagar pela edição, né? Então a gente publica o livro. Eu mudei um pouco na quarentena, então a gente continua não cobrando a publicação, mas a gente tem pedido para os autores um compromisso de uma venda mínima, para também não acontecer como já aconteceu. Às vezes a pessoa publica só porque é uma publicação gratuita, simplesmente some, a gente vende 1 ou 2 exemplares e teve um custo alto para fazer o livro. Então, assim,
já que vai publicar com a Patois, que é um selo que tem toda uma dedicação minha e da Priscila, a gente também quer que o autor tenha alguma dedicação, um empenho, né? A gente faz livros bonitos, entra nos prêmios, inscreve os livros nos prêmios. Então, para evitar uma pessoa que fala, só porque é de graça eu vou publicar, a gente tem pedido isso. Antigamente, quando mudava para fazer um lançamento, era natural que no lançamento fosse possível já a edição se pagar. Não é o caso agora. E a autopublicação é quando o autor quer fazer um investimento no livro, né? Ele tem um recurso e quer fazer um investimento no livro. Tá, legal. Quais são, o que a gente pode destacar aí dos próximos lançamentos, o que vocês estão ainda planejando para esse ano e tal, que dê para... Tem centenas e centenas de lançamentos. Da Hilda. A gente vai publicar um livro da Hilda Hilst, uma dramaturgia dela, chamada As Aves da Noite. Em 2018, a Patois teve uma casa, chamada Casa do Desejo, na Flip, que era em homenagem a Hilda Hilst. E eu acabei me tornando amigo mais próximo do Daniel Fuentes, que é herdeiro do espólio da Hilda Hilst, da Casa do Sol, ele e a Olga Bilenque, que conviveu com a Hilda. E eu publiquei o livro do Mora Fuentes, que já faleceu, mas foi companheiro da Hilda por muito tempo. E aí um dia, a gente conversando, eu falei para o Daniel, eu queria muito publicar algo da Hilda Hilst, quando que sai da Companhia das Letras? Ele falou, espero que nunca, né? Porque, claro, eles têm uma distribuição e tudo isso. Ele falou, mas algumas obras da dramaturgia, do teatro dela estão disponíveis, não tem contrato com nenhuma editora, e ele ofereceu a gente fazer um teste com a Patois desse livro. Tem um outro autor que eu acho que é muito importante, eu sempre fui apaixonado pelos contos dele, que é o Eric Nepomuceno. Ele traduziu Cortázar, Eduardo Galeano, é um amigo íntimo do Chico Buarque, e o Manuel Herzog se tornou amigo dele, e falou, tá aqui o e-mail dele, escreve e oferece, fala, tenho uma editora e gosto dos seus contos. E ele topou. Também a gente vai fazer um primeiro livro como teste. Teste não, a gente vai lançar e eu espero que ele queira trazer a obra completa dele. Mas isso é o que a gente falou. Na trajetória da Patois, tem um extremo que é desses autores que já têm uma história. A gente tem o livro novo do Marco Lucchesi, que é presidente da Academia Brasileira de Letras. Tem toda uma história. Mas o que dá mais tesão é publicar um autor ou autora que está começando, né? Ou estreante, ou que está vindo com o segundo ou terceiro livro para Patois. Eu gosto muito de receber isso. Tem um garoto aí da Praia Grande, o Felipe Nascimento, que eu sou super fã do trabalho dele, né? Tem 19, 20 anos, e gosto muito. Agora o Pedro Moreira, que é um rapaz de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é um livro lindo. Ele mandou para Priscila no e-mail da editora Gataria. Ela leu e falou, Edu, olha esse cara, que incrível, vamos publicar ele na Patois, e os poemas dele são maravilhosos, né? E aí foi isso. Então, acho que tem esses dois extremos que a gente tenta conciliar, porque todos os autores são importantes, as autoras são importantes. Como é que vocês mensuram o sucesso de um livro? Assim, quantos exemplares tem que vender? Como é isso? Dá para mensurar? É muito subjetivo? Sucesso é uma palavra, não sei. O êxito, o retorno, não sei, enfim. É porque, assim, existe um êxito financeiro, que isso é fácil de qualquer empresa mensurar, né? Gastou R$1.000 para publicar, ganhou 3.000 e tudo bem, teve um êxito. Mas eu tento entender que a gente faz literatura e que numa editora independente, o importante é a gente ter um equilíbrio entre a qualidade literária, que é importante, e também manter as vendas para não ter que fechar, falir. Né? Por exemplo, eu tenho um assistente editorial, o Ricardo Escudeiro, que atua como editor. Não adianta eu falar para ele no final do mês, Ricardo, esse mês eu só publiquei poesia underground e eu não vou ter dinheiro para te pagar porque a gente não vendeu nenhum livro. Né? Não é assim. Eu preciso cumprir uma série de compromissos com as pessoas que eu assumi. Então, a venda dentro de uma editora que se preocupa com literatura é importante para manter o negócio e até para poder divulgar. Né? Às vezes um autor fala, poxa, eu queria mandar o livro para um jornal.
Se ele vendeu 2, 3 exemplares, eu falo para ele, olha, não consigo, eu não posso, eu não tenho margem para pegar e mandar esse livro para esse jornal. É diferente, por exemplo, de um autor que vai construindo a carreira dele junto com a editora, né? Então, não vendeu tão bem, mas é que a pessoa todo dia divulga, tenta alguma coisa. Então, eu acho que literatura é uma construção a longo prazo, né? Existe essa preocupação inicial, sim, de pagar os custos primeiro, e depois eu já tive livro que ganhou prêmio e que vendeu 40, 50 exemplares em um ano, depois ganhou um prêmio e vendeu 500, né? Então, acho que o êxito do livro é a literatura, e a gente avisa para o autor, vamos construindo isso juntos, né? A venda é importante, ao mesmo tempo que divulgar é importante, que a obra ser boa é importante. Tem dado certo. A crítica influencia, a crítica literária? Vocês procuram acompanhar o que a crítica diz? Influencia de alguma forma, assim, não? Quer falar, Pri? Não, porque assim, a gente manda para críticos, é importante também. Mas, pode continuar, eu sei que tem um laço aqui já. Não, eu acho que crítica literária, crítica de livros, meio que morreu nos grandes jornais, né? São poucos os que ainda dão espaço. Esses canais de YouTube, por exemplo, que eu descobri um monte recentemente, até para divulgar o livro do Pátila, tem uma infinidade de canais de YouTube de gente comentando literatura e tal. Sim. Não, isso é muito legal. Se por um lado morreu essa crítica nos grandes jornais, por outro, YouTube e Instagram cresceu muito e é muito legal também, né? E a gente acompanha e tenta mandar, e às vezes discorda dos críticos. Tem um autor nosso que mandou para o Gazeta do Povo, lá de Curitiba, e saiu uma crítica ao livro dele. E o crítico usou para falar mal do Paulo Freire, falar mal da esquerda. E foi o que eu falei. Mas aí manda para a Gazeta do Povo, vocês esperam o quê, né? Mas foi o que eu falei para o autor. O problema não é ele ser um crítico de direita. O problema é que crítica literária é crítica literária. Não é para colocar ali as tuas inclinações políticas se você vai falar de literatura, né? Enfim, a gente discordou, escreveu um e-mail extenso para o autor, discordando e tudo, mas eu acho saudável que saiam coisas que a gente não concorda, que tem outras opiniões divergentes, é saudável para o ambiente de circulação das ideias, né? Legal. A gente está caminhando para o nosso ping-pong aí, vocês se prepararam? Com a Priscila, ping-pong. Não. Só antes do ping-pong, qual a importância das feiras, assim, manter essa força? Tirando a Flip, as das cidades menores, vocês costumam estar presentes? Como é que... Quer falar? Não, pode falar. Chama. Nos últimos anos, apareceram muitas feiras independentes, né? Aqui em São Paulo, a Feira Miolos, que o pessoal da editora Lote 42 organiza, a Desgráfica, a Feira Plana, a Desvairada, que é principalmente para editoras de poesia, mas são feiras que exigem um encontro, né? Esse ano a gente não aconteceu desde março nenhuma, Bienal foi cancelada. Tá rolando agora a Felizes, né, do Sarau do Vinho, que eles online. que organizam, tá rolando online. Um projeto super bacana, incrível. E eles fazem uma feira, eles fazem um evento, a Felizes dura 15 dias aproximadamente, né? Então, é claro, para a gente, enquanto expositor e tudo mais, fica sempre a questão do próprio encontro, mas também é legal ver que eles conseguiram, de alguma forma, viabilizar esse projeto mesmo que pelas redes, né? Já que é o que a gente consegue fazer agora. Mas tem crescido muito e é sempre muito legal participar dessas feiras quando elas acontecem, né? A gente procura participar das que são possíveis, assim, né? A gente tinha 2 no Sesc Bom Retiro. Estava marcado para o dia 15 de março. A gente divulgou, era uma feira de livros só de mulheres, então eu já estava com caixas separadas, separei livros das autoras para levar para lá, fiz uma relação, mandei para o pessoal do Sesc. E aí, no dia 14, na sexta-feira, eles ligaram cancelando. Não tinha começado a quarentena, eles se adiantaram, né? Na hora deu um pouco de raiva, porque a gente não sabia a extensão do problema, né? Todo mundo foi percebendo depois que já estava acontecendo. Acho que em março ainda achava que era uma coisa passageira, que, sei lá, 15 dias de
lockdown e resolver. E eu sinto muita falta, principalmente porque nas feiras é muito comum a pessoa estar passando, ela vai por uma editora, aí você apresenta o livro para ela, ela acaba levando o livro, comprando o livro, e eu acho que tinha que acontecer mais. Espero que o ano que vem elas possam voltar. Sim. Tomara, né? Bom, a gente vai para o ping-pong agora, eu falo uma palavra, eu faço uma pergunta, resposta sucinta, sem pensar muito, tá? Um escritor ou uma escritora que influenciou vocês? Clarice Lispector. Hilda Hilst. Tá, um livro? 100 Anos de Solidão. A Hora da Estrela. Um filme? A gente é menos do cinema, né? Não, mas eu acho que As Invasões Bárbaras é um filme que eu gosto muito. Também. Tá. E a... Não consigo, não vi nenhum. Sei lá, tem tantos, mas vem dos livros, né? Insustentável Leveza do Ser. O filme é bem bonito também. Existe algum filme que vocês tenham visto adaptado de um livro que vocês gostaram mais do filme do que do livro? Não. Eu também acho que não. Mas A Insustentável Leveza do Ser é um belo filme. Com o Daniel Day-Lewis, né? Eu queria muito agora assistir esse novo Eu Deveria Acabar com Tudo, que é um filme a partir de um livro. Eu não li o livro ainda. Algumas pessoas que eu vi comentando disseram que o filme é melhor que o livro, outras que o livro é melhor que o filme, outras não gostaram de nada, outras gostam de tudo. Eu queria ver ler e assistir para poder falar. E geralmente o pessoal fala que é impossível um filme ser melhor do que o livro que ele foi baseado, né? Mas acho que tem casos e casos, né? Sei, o Iluminado, eu acredito que o filme seja melhor que o Poderoso Chefão também, né? Poderoso Chefão é maravilhoso. São as propostas, né? Enfim, depende muito do que você tá afim, assim. Um artista da música que vocês curtam aí, tem algum? Milton Nascimento. Belchior. Ele tá trocando comigo. Se eu falasse Belchior, ele ia falar Milton Nascimento. Pode ser. Um disco, um álbum, um CD, Kind of Blue do Miles Davis. É o que eu não paro de ouvir, a Priscila não deve aguentar mais. Eu adoro. Fica tocando assim, looping, sem parar. Eu acho foda. Coração Selvagem, que ele fica ouvindo sem parar, mas que eu também adoro. Tem o do Milton também, que a gente escuta. Clube da Esquina. Clube da Esquina. Legal. Ter uma editora no Brasil é amar a literatura e amar os escritores também. Você? Eu acho que é o prazer da leitura mesmo, de transformar, né, algo assim, como eu acho que é para o cinema, né? Não sei, não trabalho com cinema, mas assim, de transformar um texto num filme, de transformar um texto num livro, que coisa linda, né? Esse prazer, esse cheirinho do livro. Tá. O que é a arte? É a saída, eu acho. É a saída para se manter vivo. Continuo acreditando nisso. Para mim, talvez seja a busca, né? Não de uma saída, mas de uma entrada, assim, de mergulho. Acho que é mergulho na expressão de um outro. Eu gosto muito de mergulhar, gosto muito de descobrir coisas novas. Assim. É claro que tem os lugares mais fáceis que você pode ir e você vai se sentir confortável. Mas eu sempre falo para os leitores, nas divulgações da Patois, é claro que você, se passar a vida lendo só os clássicos da literatura, consegue passar uma vida lendo. Tem Dostoiévski, tem Clarice, tem Hilda, Drummond, Wisława, são centenas e centenas de autores que já foram consagrados. Se permita mergulhar em algo que é novo e até errar. Aquele estranhamento de não gostei, isso eu não sei direito, mas para mim a arte é esse mergulho para uma descoberta de algo novo, busca de algo novo. Vocês têm esperança para o país a médio prazo? Assim? Se eu puder botar fogo em tudo. Sem brincadeira nenhuma, eu falei para a Priscila já algumas vezes, a gente está pensando em morar no interior do meio do mato. Eu falei, eu preciso morar no meio do mato porque eu tenho duas escolhas. Ou eu viro guerrilheiro e vou
começar uma revolução, ou eu saio de cena e vou morar no meio do mato, porque sabe o que eu penso? Que é muito legal poder falar dessas coisas com você, e você deu essa abertura logo no início, falando do governo nefasto. Eu também perguntei para ela, questionei assim, onde estão as pessoas com grandes sonhos e grandes ideias, né? Parece que o país foi tomado de uma mediocridade, que as pessoas não querem construir nada. Não importa se é direita ou esquerda, mas vamos propor coisas, né? Não tem como apoiar esse governo e falar que acredita na educação. Não tem como ser ambientalista e falar que apoia o governo que está lá fazendo queimadas na Amazônia e Pantanal, né? Uma coisa não casa com a outra. Não tem a ver com ser direita ou esquerda para mim. Tem a ver com onde estão as grandes ideias, pessoas querendo construir um país melhor. E eu, infelizmente, vejo isso muito pouco, assim, cada vez menos. Até lembrei, o Rouanet, quando criou a Lei Rouanet, ele era um cara de direita, né? Mas criou a Lei Rouanet, né? Enfim. No governo Collor. Mas criou. A gente vive um desgoverno, acho que essa questão. Eu não sei se eu tenho esperança, mas eu acho que eu encontro esperança em alguns momentos, assim, da minha semana, do meu mês, às vezes. Às vezes eu tenho meses bem difíceis, assim, que parece que eu não tenho esperança de nada, mas às vezes eu encontro uma pessoa, uma ação, uma pequena ação, um pequeno grupo ou um grande grupo, mas que tem uma proposta que está fazendo a diferença mesmo, né? Que está ali fazendo coisas. E então isso me alimenta. Mas é difícil, né? Mas eu vejo essas pessoas resistindo, existindo, dizendo a gente está aqui, a gente vai fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que me fala assim, Priscila, tem esperança, né? As pessoas fazem coisas também, do mesmo jeito que a gente tem esse bando de imbecilidade aí acontecendo, né? Essas coisas horrorosas, a gente também tem gente bacana fazendo coisas. Eduardo por Eduardo e Priscila por Priscila. Pode começar. Não tenho a menor ideia. Acho que Eduardo por Eduardo, eu acredito na literatura, nos livros, acredito em mudar o país para melhor, acredito na educação, no respeito ao outro. Eu acho que esse exercício de autoridade, entender o outro, as necessidades das outras pessoas, é algo que eu vejo em mim que me move, né? Então, acho que é uma característica minha. Nossa, eu achei que ele ia falar primeiro, ia ficar mais fácil, nunca não foi bem o que rolou. Não sei, eu acho que eu estou tentando sempre me reinventar. Acho que de tempos em tempos eu me reinvento. E a minha busca nessas reinvenções é de um mundo melhor para todo mundo mesmo, né? Então, sempre o meu trabalho sempre está mudando, eu estou sempre mudando, né? Então, eu sou psicóloga clínica, professora, né? E aí eu vejo que eu vou mudando também de atividades. Fui professora na maior parte do tempo, da minha vida profissional aí por 13 anos, então eu mudo, né? A gente vai mudando. Então, essas mudanças, essas transformações, mas que o que não muda é esse desejo de um mundo melhor para todo mundo. Assim. Então, não importa o que eu faça, parece que o objetivo lá na ponta é sempre esse. Legal, gente. Queria agradecer vocês aí pelo papo, foi um prazer. Fique à vontade para deixar um recado aí, o que vocês quiserem falar para quem está acompanhando a gente. Eu estou com os links aqui todos, tá? Da Patuá, da Amavice, para quem quiser conhecer. Fica à vontade aí. Quer deixar um recado? Gente, já que dá para deixar um recado, é claro que recebemos livros, precisamos vender livros. Recebemos originais. Tem as propagandas, mas já que dá para usar o espaço, vamos usar, como a gente falou, do outro, né? Tem duas editoras que estão passando por dificuldade, mais do que a Patuá. Acho que a gente conseguiu se segurar bem e reduziu gastos, se equilibrou, mas o Claudinei Vieira, da editora Desconcertos, e o Marcelo Noceri, da editora Reformatório, estão com campanhas de financiamento coletivo abertas e estão precisando de apoio, de ajuda. Então, assim, é claro que a gente quer vender nossos livros e precisa, mas nossos colegas também estão passando. A gente vai pôr aqui também, tá? As duas campanhas, legal, se o pessoal quiser os links. Legal, eu acho que é isso. Procure conhecer uma pequena editora, adquira um livro, parcela em 12 vezes, você está ajudando alguém. Acho que isso é legal.
Legal, gente. Brigadão. Vocês, Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e longa vida aí para Patuá e Alva Valeu. Vista. Obrigada, Tá André, bom? por tudo. Aí, tchau, tchau, pessoal. Obrigado por Tchau. acompanhar a gente. Tchau, tchau. Valeu.